Boa noite, meus irmãos. Sempre uma grande alegria e uma grande oportunidade quando podemos nos reunir em nome de Jesus em torno da doutrina espírita. Essa ciência, essa filosofia, essa religião maravilhosa que traz tantas luzes ao nosso entendimento, principalmente na data de hoje. O melhor dia do ano, o mais emotivo, o mais importante. A gente comemora o nascimento do Espírito mais puro e perfeito que já esteve na Terra. Por isso, uma alegria maior ainda. Vamos iniciar a nossa reunião, como de costume, fazendo a nossa prece inicial, lembrando de Jesus e pedindo a Deus, nosso Pai, e ao seu amor infinito, Jesus, que possas estar conosco mais uma vez, nesses momentos que nós nos reunimos em seu nome, Jesus, para estudarmos Deus, a criação, as suas leis, o seu evangelho sublime, Jesus, para compreendermos a vida que nos cerca. Assim te pedimos que do alto venha até nós as boas energias, as boas vibrações, o equilíbrio, a paz, o entendimento da mensagem da noite, para que nós possamos aproveitar ao máximo e estarmos mais preparados para continuar essa etapa na matéria. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor infinito e que a sua paz esteja sempre em todos os corações. Que Jesus nos abençoe, assim seja. Muito bem, meus irmãos, estamos comemorando mais uma vez o nascimento de Jesus na Terra. A gente fala do nascimento de Jesus, comemora o Natal e fala do Evangelho de uma maneira romântica, mas quase nunca trazemos para a realidade, para o fato. Jesus, um espírito puro e perfeito, se deu ao trabalho de usar um corpo físico de novo, um corpo grosseiro, pesado, que ele não precisa mais. Conviver conosco tantos anos para trazer a sua mensagem. Isso é grandioso. Uma mensagem que para nós hoje, apesar de não conseguirmos praticar, parece normal, parece natural. Quando nós mencionamos algumas das máximas do Cristo, do seu Evangelho, todo mundo concorda, não pratica, mas concorda, acha certo. Isso para a nossa época. Quando ele esteve aqui, era uma novidade muito grande, porque perdoar, mansuetude, fraternidade, caridade, não estava no contexto do povo daquela época. Eles viviam a lei de Moisés, a lei dura, rígida, não é? E nós ainda naquela época não estávamos acostumados com tudo isso. Hoje não, hoje parece bastante normal ouvir tudo isso. Então Jesus conviveu conosco, com a nossa ignorância, com as nossas imperfeições, com muito amor, para trazer a sua mensagem até nós. Que bom que ele se deu esse trabalho, mas quem é Jesus? Jesus é um filho de Deus, como todos nós. Um filho de Deus, que se aperfeiçoou, que adquiriu as condições, evoluiu intelectual e moralmente ao grau máximo, ao ponto de comandar um planeta e milhares de inteligências criadas por Deus para progredir nesse planeta. Jesus foi criado simples e ignorante como nós. A maioria das pessoas acha que ele já foi criado puro e perfeito. Mas se ele fosse criado assim, por que Deus não cria todos assim? Deus é justo. Ele foi criado como nós, evoluiu como nós estamos evoluindo e atingiu a perfeição. E hoje é o mestre, é o governador do nosso planeta, é aquele que orienta. Jesus disse, antes que a Terra fosse, eu era. Ou seja, antes do planeta Terra existir no universo, Jesus já existia, já tinha se aperfeiçoado e começou desde então
a comandar o nosso planeta. Desde as primeiras organizações, não é? Cada coisa, terra, água, aquecimento, resfriamento, enfim, Jesus acompanhando tudo isso. Até a hora que Deus colocou a inteligência aqui, entregou às suas mãos, tanto que ele disse, nenhuma das ovelhas que me destes se perderá. Ou seja, Deus entregou às suas mãos todos nós, para que ele acompanhasse, ajudasse, organizasse o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento rumo à felicidade maior. E ele faz isso desde então. Desde o mineral, quando passávamos por lá, acompanhou-nos no vegetal, no animal, no homem. E, enfim, nos conduz para a glória da perfeição, da felicidade maior e da felicidade completa. Um dia seremos também puros e perfeitos. Então teremos o conhecimento e a capacidade que Jesus tem. 25 de dezembro. Muita gente contesta essa data, até porque não era uma data favorável para um recenseamento lá onde Jesus nasceu. Que importa? Não importa o dia, não importa se é 2024, 2025 anos, não importa isso. O calendário, quando começou a contar isso, o importante é que ele nasceu e nós, a humanidade, escolhemos 25 de novembro para comemorar o nascimento dele. E como é importante essa data e essa comemoração, porque o planeta muda nessa época do ano. É uma época maravilhosa. As nossas vidas, o nosso lar, a nossa família, a nossa convivência se modifica, mesmo que momentaneamente, mas se modifica. E por que se modifica? Porque o Natal, porque a comemoração do nascimento de Jesus entre nós é símbolo de amor. Jesus é amor. Ele cuida por amor. Ele não tem salário para ser o governador do planeta. Seria absurdo, não é verdade? Por amor, por dedicação, porque ele compreende a criação de Deus e nós. É por isso que ele comanda o nosso planeta. Por amor. Todas as suas atitudes são a expressão do amor. É por amor que ele usou um corpo físico pesado, esteve conosco, suportou-nos durante tanto tempo as vibrações pesadas, grosseiras da crosta do planeta, por amor, para nos ajudar. Todas as máximas do Cristo refletem o amor. O amor ao semelhante, o amor a Deus, que Jesus diferenciou. Ele disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, mas a Deus acima de tudo. Porque, claro, aqueles espíritos que comandam as nossas reencarnações, que organizam as nossas expiações e provas, estão muito acima de nós, prepostos de Deus para nos orientar também. Então, aquilo que tem que acontecer conosco, por isso amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, aceitar, vivenciar, experimentar e crescer com as ocorrências da vida. É a resposta de Jesus quando perguntaram a ele, mestre, qual o maior conselho que o Senhor poderia nos dar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e o profeta. Ou seja, tudo se resume no amor. Nós reencarnamos para aprender a amar. Temos que aprender, claro, a parte intelectual também, as ocorrências do universo, enfim, de cada planeta. Temos que aprender. Mas o importante é o amor. Um dia, antes de uma reunião mediúnica, conversando entre nós encarnados, nós
estávamos comentando se, por termos o conhecimento espírita, da continuidade da vida, das reencarnações, do plano espiritual, das cidades espirituais, se nós teríamos mais facilidade em desencarnando para nos readaptar no mundo espiritual. E durante a parte prática, um espírito se manifestou, mencionou essa nossa discussão e disse: é importantíssimo o conhecimento intelectual, mas o que manda para a felicidade espiritual é o coração puro. É o coração que aprendeu a amar, que aprendeu as máximas do Cristo. É isso que conta. E não é aprendeu intelectualmente, não. É aquele que interiorizou conhecimento e as máximas do Cristo passa a ser atitudes naturais em sua vida. Natal, Jesus, nascimento de Jesus é sinônimo de amor. Só se fala em amor essa época do ano. E todas as nossas atitudes refletem amor. Mesmo que durante o ano a gente tenha ainda, pelas nossas imperfeições, uma série de percalços, chegando essa época do ano, nós refletimos amor. Por quê? Quando a gente pensa que presente eu vou comprar para as pessoas que eu amo, é amor. Quem eu vou chamar para passar o Natal comigo? Onde eu vou passar o Natal? Será que aquela pessoa que eu gosto tanto vai me convidar? O que ela vai me dar de presente? O que eu vou dar? Como vai ser a confraternização do Natal? Tudo isso, nas entrelinhas, está inserido o amor. O prazer, a vontade de se relacionar, estar juntos. A humanidade, de forma geral, modifica o seu íntimo nessa época do ano, refletindo amor. Até pessoas que não têm religião, até algumas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mesmo assim, nessa época do ano, acabam fazendo alguma coisa nesse sentido, não é? Por quê? Porque a família vai se confraternizar, vai se reunir, porque vou ganhar presente, vou dar presente, enfim, não é? O coração se abre para esse sentimento tão maravilhoso em nossas vidas. Então, Natal é sinônimo de amor. Natal é sinônimo de paz também. Porque nós, ainda espíritos imperfeitos, em meados da nossa evolução, também, nesta época do ano, buscamos a paz. Buscamos o bem-estar, a tranquilidade para nós e pensamos nisso para os outros. Por incrível que pareça, até algum movimento de guerra faz uma trégua nesse período do ano. Paz, não é? Nós almejamos isso. E no Natal, nós também buscamos a paz. Temos atitudes de paz. Jesus era a paz em pessoa. Tanto que muitas vezes ele disse: a minha paz vos dou. Porque ele compreendia, ele compreende as leis de Deus, ele compreende a vida, ele vive em paz. E todos os ensinamentos de Jesus também nos conduzem a viver em paz. Se prestarem atenção, todas as máximas do Cristo nos ensinam a conviver em paz, a conviver em harmonia. Fraternidade, caridade, mansuetude, ter o coração simples, tudo isso reflete paz. Jesus nos ensinou a conviver aqui na Terra, encarnados, buscando a paz e aprendendo para um dia, espíritos puros e perfeitos, como ele, viver em paz no universo que estará à nossa disposição. Todos os ensinamentos de Jesus refletem amor e refletem a paz.
Porque a consequência natural de você exercitar o amor no meio que você vive é a paz, é o bem viver, é a tranquilidade, é a harmonia familiar e até o bem-estar no seu ambiente de trabalho. As máximas do Cristo são para utilizarmos em todos os momentos da nossa vida. O Natal também reflete a fraternidade. Natal também é sinônimo de fraternidade. Fraternidade é uma das máximas do Cristo, é o que é para onde nos conduz a prática das máximas do Cristo, do Evangelho de Jesus, a fraternidade entre os irmãos. Quando Jesus disse amar o próximo como a si mesmo, o que ele está querendo dizer? Exercitar a fraternidade. Por que exercitar a fraternidade? Porque somos iguais, somos inteligências criadas por Deus para progredir aqui, para crescer nesse planeta. E nós precisamos estender as mãos uns aos outros. Jesus, que está muito à nossa frente, estende a mão a nós, nasceu aqui, ensinou o seu evangelho, estendendo a mão para nós. Nós estendemos as mãos para os outros e pegamos as mãos de cima para a gente crescer, também para a gente caminhar. Na época do Natal, mais ainda. Por quê? Porque a gente busca a união. Ora, quem não pensa numa reunião familiar no Natal? A ceia do Natal em família. É quase 100% das famílias, não é? Buscam a ceia de Natal. Mas na ceia de Natal, quem que vai? Não vai pai, mãe, filhos, noras, cunhados, sogras, alguns amigos, enfim. Nesse contexto familiar que a gente tem e, infelizmente, pelas nossas imperfeições ainda, o que fazemos? Arrumamos rusgas nos relacionamentos, mal-estar, não é? E chega no Natal, fulano vai estar lá. Ah, mas é Natal. Fraternidade. É Natal. É Natal. É momento de perdão, é momento de união, é momento de compreensão, é momento de exercitar aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já faz parte de nós. Exercitar a fraternidade. Rumo a quê? Rumo a compreensão maior, claro. Sinônimo é Natal de fraternidade, sim. Quando nos unimos. Às vezes as famílias, na correria que a vida moderna nos impõe, não tem tempo nem de se reunir. Mas chega o Natal, é Natal. Natal é sinônimo de compreensão, porque nós nos obrigamos a compreender. Puxa vida, aquela pessoa que fez aquilo para mim, que falou aquela frase, de repente nem falou, mas alguém falou que ela falou, a gente aceita tudo, não é? Vai estar lá. Ah, mas, né, deixa pra lá, a gente cumprimenta, enfim, né, compreensão. Por quê? Porque nós também erramos. Por isso nós precisamos compreender os outros. Se nós erramos, os outros também erram. Então, é momento de nós buscarmos entender as pessoas. E no Natal, nós estamos mais abertos para isso, para compreender as pessoas, para aceitar as pessoas, perdoar muitas vezes, conviver aqueles momentos do Natal, da ceia do Natal, da festa do Natal. E acima de tudo, Natal é lembrar do aniversariante, é lembrar de Jesus, é lembrar do seu amor, é lembrar do seu cuidado, é lembrar da sua proteção em relação à humanidade. A todos, a cada um. Jesus percebe cada um de nós. Jesus conhece, sabe
quem é cada um de nós. A nossa mente ainda pequenininha fala, nossa, mas tem tanta gente no planeta, como é que Jesus vai saber quem é todo mundo? A mente de Jesus é infinitamente superior à nossa. Ele nos percebe um a um. Principalmente, então, quando oramos. Ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, não é? Às vezes as pessoas... mas para que eu vou lá na igreja, na missa, no culto, no centro espírita? Eu posso assistir pela televisão, pelo celular, pelo computador. E agora com essa pandemia, então, não é? A maioria das pessoas ficam comodamente instaladas na frente do seu celular, na sua casa. Às vezes põe o celular lá para ouvir a palestra e fica fazendo outras coisas, não está concentrado na palestra. Mas se esquece de que Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí estarei. Então a presença física nossa, essa congregação de irmãos em torno do Evangelho é extremamente importante, porque as bênçãos de Jesus estão focadas neste momento, nesta reunião, neste contexto. Sem contar que, enquanto estamos presencialmente participando da palestra, nós estamos no ambiente vibracional, doando e recebendo boas energias, comungando um com o outro a respeito do Evangelho de Jesus, participando harmoniosamente do Evangelho de Jesus, da presença de Jesus, do amor de Jesus. Sentados na igreja, no salão, é mais difícil a gente se desconcentrar da palestra. Estando na casa da gente, é alguém que chama, o telefone que toca, alguma coisa que a gente tem que ver. A gente perde muito assistindo a palestra em casa. Dentro do contexto vibracional da reunião, da missa, do culto, da reunião espírita, é uma energia maravilhosa, grandiosa que nós recebemos. Por isso Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome. A gente devia pensar nisso e se preocupar mais com as energias que nós recebemos ou buscamos. É Natal. O céu se aproxima da terra no Natal. Na verdade, é nós que nos aproximamos das esferas superiores da vida no Natal, porque nós nos melhoramos momentaneamente, com toda a atitude em torno do Natal. As pessoas comentam, mas é só comércio. A gente tem que buscar em algum lugar aquilo que nós vamos usar no Natal, até os enfeites natalinos, enfim, os alimentos e tudo mais. Mas, enquanto alguém está vendendo e alguém está comprando para vender o produto mais bonito, melhor, enfim, e enquanto nós estamos buscando colocar os enfeites na nossa casa, em nome de Jesus, para as crianças, para os adultos, para os vizinhos, para alegar o bairro, para alegar a nossa ceia de Natal, tudo isso são bons sentimentos. Tudo isso são boas vibrações. Eu vou comprar o peru do Natal. Parece uma coisa tão material, não é? Comida. Mas o fato de você estar buscando isso para comemorar o Natal, a vibração que você emite em comemorar o Natal, em convidar pessoas, em confraternizar com pessoas, tudo isso é muito grande. Tudo isso nos abastece com as energias que nós precisamos e nos eleva, porque não estamos mais praticando a inveja, a maledicência, as imperfeições normais ainda nossas. Nós paramos um momento, puxa vida, olha esse peru aqui, o fulano vai gostar, ele gosta, vai ficar bom na mesa, todo mundo vai gostar. Tudo isso é pensamento bom.
Ao contrário de você estar pensando, nossa, o que o vizinho está fazendo, né? Que não é da tua conta, e a gente vive julgando e futricando a vida dos outros, não é verdade? No momento do Natal, não. Eu vou arrumar casa para receber. Que roupa que eu vou na ceia de Natal na casa de fulano? Não é? Você quer estar bem apresentável, não é? Você quer criar um ambiente gostoso entre você e todos que estiverem participando. Então, tudo isso, gente, são sentimentos bons que nós, na época do Natal, exercitamos muito mais do que em outras épocas do ano. Por isso, o Natal é tão importante e por isso nós, exercitando tudo isso, nos melhoramos. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha que interessante, João Batista anunciando a vinda de Jesus. E ele anunciou como? Está próximo o reino dos céus. Quando Jesus esteve entre nós, o reino dos céus estava na terra. Quando um governante viaja e se estabelece em algum lugar, a direção daquele país está com aquela pessoa. Jesus é o governador supremo do nosso planeta. Quando ele esteve aqui, a direção do planeta estava aqui. Quando Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, ele disse o quê? O meu reino, por enquanto... Algumas traduções, gente, algumas traduções dizem não, o meu reino não é deste mundo, mas tem algumas que dizem não, por enquanto o meu reino não é deste mundo. Aí fica perfeito. Por que por enquanto? Porque quando nós nos desenvolvermos moral e intelectualmente, quando nós evoluirmos, o reino de Jesus também estará aqui. Por quê? Porque nós teremos compreendido a criação de Deus, as leis de Deus e estaremos vivendo, vibrando, pensando, desejando segundo o reino de Jesus. O que é o reino de Jesus hoje? Jesus está nas esferas superiores da vida, onde reina a paz, a harmonia, as vibrações sublimes da perfeição. Ora, há uma diferença entre essas vibrações e as nossas, entre as intenções de lá e as daqui. Por isso Jesus disse, por enquanto, porque nós estamos desenvolvendo e nós vamos chegar lá. E vai chegar um momento que a crosta da Terra ou o universo estará vibrando nas mesmas vibrações. Nas mesmas vibrações mentais, de paz, de harmonia, de compreensão, de conhecimento, enfim, todas as máximas que Jesus se deu ao trabalho de trazer para nós. No Natal, com todo esse pensamento modificado da humanidade, de confraternizar, de convidar, de comparecer, de agradar, de perdoar, a vibração da Terra melhora muito. A gente vê nos romances que a crosta da Terra ela é recoberta por uma camada acinzentada, um pouco mais densa, aos olhos da espiritualidade superior, um pouco mais escura. Porque a luz da perfeição ainda não consegue penetrar essa camada vibracional que nós criamos pelas nossas imperfeições. Então, o globo terrestre, a visão espiritual, ainda se apresenta um pouco acinzentado. Quando chega o Natal, melhora um pouco, clareia um pouco mais. Por quê? Porque as vibrações mentais melhoram. A gente costuma comentar muito a respeito do umbral, e que o umbral é um lugar escuro. Não é? Por quê? Porque os espíritos que estagiam ali
ainda tem as vibrações mentais muito densas, criando uma atmosfera densa, onde a luz da espiritualidade superior não adentra, em função dessa vibração tão pesada. No Natal, quando nós mudamos um pouco a nossa vibração, claro, no umbral tem essa vibração bem mais escura do que no resto da crosta da Terra, são locais, não é? Mais pesados, digamos assim. Uma igreja, um hospital, um centro espírita, todo lugar que pratica o bem já tem uma atmosfera mais clara. Toda residência que pratica o evangelho no lar tem uma luminosidade diferenciada. Então, vejam bem que é um degradê, não é? Do espírito puro e perfeito, luminoso, belo, uma luminosidade bonita, até o umbral denso, um lugar bem mais escuro, não é? Mais difícil de estar, digamos assim, fora o sofrimento íntimo, pessoal de cada um, não é? No Natal, nós melhoramos de forma geral, não é? Porque cada mente passa a vibrar coisas melhores. Tudo isso por quê? Porque Jesus nasceu, porque nós percebemos a importância da estada dele entre nós e porque nós comemoramos. Nós escolhemos essa época do ano para comemorar o nascimento de Jesus. Não só a comemoração do nascimento, porque infelizmente tem gente que só faz a festa e nem lembra de Jesus, não é? Mas mesmo assim, para fazer a festa, para convidar, para preparar para as pessoas, houve um ímpeto bom, uma intenção boa, e as pessoas criam, melhoram vibracionalmente e melhora a atmosfera do planeta vibracionalmente também. E os nossos mentores também aproveitam essa época do ano para nos intuir. A maioria das pessoas frequenta uma religião, ora, busca um contato durante o ano todo, não é? Com Deus, com Jesus, com uma religião, enfim, que nos conduz a isso. Mas algumas pessoas não. No Natal, quando nós melhoramos vibracionalmente, até os nossos mentores aproveitam para nos intuir, não é? Nas escolhas dos caminhos, nas decisões, enfim, para continuar a nossa jornada de progresso rumo à felicidade maior. O nascimento de Jesus significa uma nova era para a humanidade. No Espiritismo, nós dizemos que a humanidade recebe revelações de período em período. E nós entendemos 3 grandes revelações que têm o condão de mudar o contexto, não é, vivencial do ser humano. A primeira delas é Moisés, 1700 anos mais ou menos antes de Jesus, não é, que trouxe a ideia de um Deus único e uma legislação escrita que servia para todas as pessoas. Antes de Moisés, a legislação era pelos usos e costumes e normalmente o rei decidia da cabeça dele a pena para cada pessoa. A partir de Moisés, então a lei é escrita que serve para todos, não é? E a humanidade acabou absorvendo esse costume também e a ideia de um Deus único. 1700 anos depois de Moisés, mais ou menos, veio Jesus trazer o amor. Jesus não modificou nada, ele aperfeiçoou a legislação. A época de Moisés tinha que ser uma lei dura, mais pesada para controlar e organizar o povo. A época de Jesus, um povo mais desenvolvido intelectual e moralmente, Jesus veio amenizar aquela lei dura e trazer a ideia do amor, do perdão, da fraternidade, enfim, da mansuetude, todas aqueles atributos que nós devemos buscar para vivermos melhor, rumo à perfeição. Jesus é um marco na humanidade, tanto que no planeta todo se fala de Jesus. Nós temos
milhares de religiões e a grande maioria delas acaba se ligando a Jesus. E não teria como ser de outra forma, porque ele é o governador. Temos outras religiões também que não são cristãs, mas mesmo assim, essas religiões ensinam as máximas do Cristo do mesmo jeito. Seguem algum profeta, algum missionário que reencarnou também e, claro, trouxe a mesma mensagem, nem poderia ser diferente. 1857 anos depois de Jesus, vem o Espiritismo, que também não trouxe novidade nenhuma, que também não criou nada novo, assim como a segunda grande revelação, Jesus, a terceira grande revelação, o Espiritismo, apenas vem esclarecer todas as coisas como Jesus mesmo prometeu que o Consolador seria. O Espiritismo vem esclarecer o que já existia. Numa reunião espírita, numa casa espírita, nos ensinamentos espíritas, não tem nada novo que foi criado pelo Espiritismo. Tudo que nós fazemos, que nós estudamos, que nós ensinamos, já existia antes. A gente apenas estuda os mecanismos de cada coisa. Experimenta, testa, para ver funcionar, para ver comprovar, cada coisa. Tudo que o Espiritismo ensina já existia. E, principalmente, o Espiritismo ensina Jesus. Nós estudamos, nos esforçamos para aprender e praticar o Evangelho de Jesus. Tanto que um dos livros da codificação, da organização do Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, claro. Por que segundo o Espiritismo? Porque é segundo as explicações que os Espíritos nos trouxeram. Muda alguma coisa? Não. Melhora o entendimento. Quando o padre reza a missa, ele ensina o Evangelho de Jesus segundo a visão da Igreja Católica. Quando o pastor ministra o culto, ele ensina o Evangelho de Jesus segundo a visão da Igreja Evangélica. O Evangelho segundo o Espiritismo é apenas a explicação do mesmíssimo Evangelho segundo a visão espírita. Se nós sentássemos catolicismo, a Igreja Evangélica e o Espiritismo e fôssemos estudar o Evangelho de Jesus sem bairrismo, sem protecionismo, sem puxar sardinha para o meu prato, para a minha religião, que a minha é melhor, a sua é ruim, só a minha que é de Deus, a sua não é. Se não tivesse nada disso e nós fôssemos estudar academicamente o que as três religiões ensinam de Jesus, nós íamos ver que as discrepâncias são mínimas e não interferem em nada no que Jesus ensinou. Porque as discrepâncias de uma religião para outra é interpretação nossa, é entendimento individualista, é criação do homem e não do ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é igualzinho nas três religiões. Ah, mas a minha religião tem que fazer isso porque alguém acha que para praticar o Evangelho de Jesus tem que fazer isso. Agora, a máxima do Cristo é igual em todas. O amor, a fraternidade, a caridade, o perdão, a mansuetude, é igualzinho. O que nós criamos é que muda. Enfim, o Evangelho de Jesus é um marco para a humanidade. E tem uma cadência interessante aí, não é? Mais ou menos 1.700 anos de Moisés para Jesus, mais 1857, mais ou menos também, que o nosso calendário não é exatamente perfeito, 1857 anos de Jesus para o Espiritismo, vamos esperar mais 1.800 anos por aí para ver o que vem, ou seja, o que nós, criaturas de Deus que evoluímos nesse planeta, já teremos condições de compreender daqui a 1.800 anos. O nosso intelecto progride, a nossa moral se desenvolve e nós vamos criando capacidades de compreender
cada vez mais. O aniversariante é Jesus e o seu amor infinito está com todos nós, independente de religião. Algumas pessoas dizem, como é que é Jesus para o Espiritismo? Jesus é o mesmíssimo, o Evangelho é o mesmíssimo. A figura de Jesus é a mesma. O católico chama Jesus de mestre, o evangélico chama Jesus de mestre, nós chamamos Jesus de mestre. O católico entende que Jesus organiza, protege, orienta o nosso planeta, o evangélico também, o espiritismo vê Jesus da mesma forma. Jesus é filho de Deus, é o espírito mais puro e perfeito que já esteve entre nós. Algumas religiões querem dizer que Jesus é Deus. Jesus orava. Se ele fosse Deus, ele ia orar para quem? Para ele mesmo? O Pai me enviou. Se Jesus diz que o Pai enviou, é porque ele não é Deus, porque se ele fosse Deus, ele diria, eu vim. Não é? Então, a única diferençazinha que a gente consegue perceber é exatamente essa. Algumas religiões dizem que Jesus é Deus. Não. Está muito claro na Bíblia que ele não é Deus em várias passagens, né? Desde quando ele começou a ensinar até no Calvário, as falas de Jesus, não é? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Se ele fosse Deus, ele falava, está todo mundo perdoado aí porque eu sei que vocês não sabem o que faz. Não é? Então é muito claro que Jesus não é Deus. Mas fora isso, é a mesma figura. Os ensinamentos de Jesus são os mesmos também. Acontece que nós enxertamos situações diferenciadas. E aí sim dá uma diferença de uma religião para outra. Mas nada que fosse tão importante assim que atrasaria o progresso de algum filho de Deus. A gente está aprendendo, está crescendo, está caminhando todos juntos para a felicidade maior. Isso é que é importante. Uma outra coisa que a gente vê falar sobre Jesus, e é importante a gente comentar isso, afinal de contas é o aniversário dele, não é? Que Jesus nos salva com a sua morte. Parece um contexto tão estranho, a gente está acostumado a ouvir, e até que não soa tão estranho assim, não é? Mas se você parar para analisar a situação, Jesus salvar a humanidade com a sua morte, quer dizer, por que alguém tem que morrer para salvar a humanidade? É fácil a gente entender. Nós nos sentimos errados. Lá fora, diria pecadores. No Espiritismo, nós não usamos a palavra pecado, porque pecado seria uma ofensa a Deus. Deus está tão superior a nós que nós não conseguimos ofendê-lo, né? Então não existe pecado. A gente sabe que erra, a gente sabe que é imperfeito, a gente sabe que tem atitudes que prejudicam os irmãos do caminho, o meio ambiente, enfim, tudo. E a gente sabe que fazendo isso, Deus não nos criou para isso. Então, a gente está fazendo coisa errada. Mas acontece que nós já fizemos um monte de coisa errada. E agora? Agora nós temos que inventar uma maneira de Deus perdoar o nosso pecado para a gente poder ir para um lugar bom quando morrer, não é? Aí nós inventamos isso. O povo judeu tinha um costume interessante. Uma vez por ano, eles pegavam um carneirinho, levavam na frente do templo, todos os hebreus eram obrigados a ir lá no templo nesse dia, o sumo sacerdote confessava os pecados do povo sobre o carneiro, né? Olha, o pecado do povo, tudo vem para o carneirinho. Matava o carneiro e acabava o pecado do povo. Por isso, existe a expressão Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso a ideia de que a morte de Jesus tira pecado passado, presente e futuro. Jesus não veio aqui para morrer, para pagar pecado. Imagine Deus e Jesus conversando. Deus falou, Jesus, vem cá. Ó, faz o seguinte, nasce na terra lá para o pessoal te matar, que eu preciso perdoar o pecado deles, e se eles não te matarem, eu não consigo perdoar o pecado deles. Não tem o sentido disso.
Não era para a gente ter mais pecado matando o Filho de Deus do que não matando? Não é? Mas como o costume era matar para perdoar pecado, entrou e o povo aceita até hoje. Jesus não veio morrer para perdoar pecado. Jesus veio ensinar. E ele foi tão claro em tantas passagens a respeito disso. Aquele que quiser ser o meu discípulo, ouça e pratique. É isso que nós precisamos fazer. Jesus veio ensinar como conviver. Porque aqui na Terra, com a vibração ainda densa do nosso corpo, nós fazemos coisas e os outros não sabem. As pessoas encarnadas não percebem o nosso pensamento. A gente pode pensar, planejar, fazer escondido as coisas que ninguém sabe. Mas isso é só aqui. No mundo espiritual não dá para a gente fazer isso. Se você estiver numa cidade espiritual e pensar alguma coisa direcionado a uma pessoa, ela sente na hora. Por exemplo, furto. Não tem como ter furto no mundo espiritual. Se você pensar em pegar alguma coisa que não te pertence, o dono da coisa sabe, percebe na hora. Se ele estiver longe, ele se transporta pelo pensamento. Se você pegar e levar embora, ele sabe onde a coisa está, não tem jeito. Nosso Lar, primeiro livro da série do André Luiz. André Luiz foi socorrido, foi lá e estava num ambiente, numa espécie de palestra, não é? E entrou uma mulher, um espírito com aparência feminina, muito bonita. E ele teve aquela reação, nossa, né? A mulher olhou para ele. Ele ficou morrendo de vergonha, né? Tá lá no livro, é só você ler. Por quê? Quando você dirige o pensamento, a pessoa sente na hora, a pessoa percebe. Como nós vamos ser senhores do universo se o nosso pensamento, se a nossa vibração não tiver em uníssono com o universo? Você vai ser a ovelha negra do universo? Não existe isso, não é? Nós temos que estar completamente inseridos no contexto, como uma gota d'água no oceano. No oceano não vê essa gota, aquela gota, aquela gota, aquela gota. Você vê o contexto, o oceano. Nós seremos assim no universo. Claro, manteremos a nossa individualidade. Cada um de nós será um indivíduo, mas o nosso pensamento será igual a todos. Igual no sentido de vibração, não é? Quando nós formos espíritos puros e perfeitos, um vai ser loiro, outro vai ser moreno, um vai gostar de harpa, um vai gostar de violão, um vai gostar de piano. Seremos todos puros e perfeitos, mas não seremos iguaizinhos. Mas o nosso pensamento estará no mesmo padrão vibracional de todas as mentes do universo criadas por Deus. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. Porque o pensamento de Jesus está intimamente ligado no pensamento de Deus, na criação de Deus, nas leis de Deus. Então, nós estamos aprendendo a conviver grosseiramente aqui na matéria, mas nos preparando cada vez mais para vivermos no mundo espiritual. Quando a vibração é muito mais suave, quando a vibração é muito mais sutil e quando nós teremos muito mais potencialidade de percepção e de conviver. Uma coisa que eu costumo imaginar e que de vez em quando eu falo. Hoje a gente encontra a pessoa que a gente ama e a gente diz assim, você me ama? Amo. O amo sai tão vazio, né? Parece que você tem um sentimento tão grande e de volta vem um amo. Mas quanto que você me ama? Ah, do tamanho do mundo. Agora, já pensou você chegar perto da pessoa que você ama, você sentir, sem perguntar, o que ela sente por você? E ela sentir o que você sente por ela?
Já pensou aonde isso vai parar? O tamanho desse sentimento? Contrário, por isso que Jesus mandou a gente perdoar. Como é que nós vamos estar num ambiente magoado com uma pessoa que está sentindo a nossa mágoa, que nós sentimos... Entenderam? A vida é muito maior do que a gente imagina. E Jesus, com o seu amor infinito, nasceu. Nós comemoramos o nascimento dele todo ano. Nós nos melhoramos, nós estudamos o Evangelho de Jesus para crescer cada vez mais, para entender cada vez mais e crescer rumo à felicidade maior. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. E amou esse planeta de tal maneira que nos deu o seu Filho, de uma grandeza ímpar, para estar conosco, para nos ensinar, para nos conduzir para a felicidade maior. Deus, com o amor infinito, deu o seu Filho com o amor infinito para cuidar de nós. Vamos comemorar o Natal, vamos comemorar o aniversário de Jesus, vamos comemorar a vinda dele em nosso planeta, com todas as nossas emoções, com a alegria de nos confraternizarmos na nossa família, com os nossos amigos, mas vamos compreender a grandiosidade de tudo isso. Que amor maravilhoso nos conduz de Deus e de Jesus. A gente vive percalços na matéria, programados por nós mesmos para crescer. Mas, acima e cuidando de nós em todos os momentos, está esse amor maravilhoso que se deu por nós. Que se deu ao trabalho de vir aqui, de ensinar, de suportar, de retornar para as esferas superiores da vida, de continuar nos amando, nos conduzindo, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando. Isso é Jesus. Isso é Natal. Natal em nossas vidas. Que a gente possa aproveitar ao máximo esses momentos. Sentir a alegria desse dia. Sentir a alegria de estar com os nossos amigos, parentes. Sentir que tem uma força maior conduzindo-nos rumo à felicidade, rumo ao crescimento. Vamos agradecer a Jesus todos os dias da nossa vida, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Vamos comemorar todos os natais, todos os anos, enquanto estivermos aqui. E com certeza, no plano espiritual, o nascimento de Jesus na Terra também é lembrado. Creio eu que com muito mais intensidade do que aqui. Porque lá as nossas percepções estarão aumentadas. A compreensão estará mais acentuada. E nós teremos condições de perceber muito mais a grandiosidade desse amor. Obrigado, Jesus, por ter nascido entre nós. E que nós possamos compreender cada vez mais a grandiosidade deste momento, a grandiosidade dessa comemoração. Que Jesus nos abençoe para isso. Finalizando, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Mestre de amor infinito, mais uma vez elevamos o pensamento ao seu. Agradecidos, Jesus, por essa oportunidade, pelas boas vibrações,
pelas boas energias que vêm do alto, que tocam os nossos corações, elevam a nossa alma e nos fazem sentir melhor. Obrigado pela paz do seu amor infinito, que nos é enviada constantemente. Ajuda-nos, pequenos que somos, Jesus, a absorver tudo isso, a absorver as boas vibrações, as boas energias, o seu amor por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor infinito e que a sua paz, que o Natal esteja presente em nossas vidas todos os dias, todos os momentos, nos dando a certeza que o seu amor nos conduz, nos dando a confiança para vivenciar a vida na matéria de uma forma tranquila, aceitando, compreendendo, superando e crescendo rumo ao seu amor infinito. Muito obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, pela sua proteção e que a sua paz esteja sempre conosco. Que Jesus nos abençoe, assim seja.